Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Nosso devocional de hoje está aqui, né, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32. Diz assim o texto: O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Veja, só a parte B do versículo 32. O contexto desse versículo, Paulo escreve aqui, ele está respondendo perguntas referentes ao casamento. Por exemplo, referente a ficar solteiro. Então, versículos antes ele vai falar, olha, que ele queria que os solteiros ficassem como eles estivessem, no caso, solteiros, por causa da angustiosa situação que eles passavam. A igreja de Coríntios passava por perseguições ali. Então, era notório que se eles estivessem casados, nesse período de perseguição, nessas situações difíceis, seria mais difícil uma fuga, principalmente se tivesse filhos, porque quando você casa, né, há uma tendência de ter filhos, a consequência ali do casamento. Então ele vai tratando, mais à frente ele vai dizer, olha, os que são casados, sejam como se não fossem casados. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como que não se alegrassem. Dando a entender que o nosso foco e a nossa mente, ela não deve estar simplesmente nas coisas dessa era, nas coisas referentes a essa época. Porque, por exemplo, o casamento, ele é transitório. Após a morte, né, Jesus disse que nem casam, nem se dão em casamento. São como os anjos de Deus. Então, você vê que o casamento ele tem uma finalidade, é algo honroso, é bom. Deus criou o casamento, mas é só para essa vida. Quando ele fala os que são casados sejam como se não fossem, e os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, ele está chamando o seu leitor para colocar a mente nas coisas vindouras. Então, no verso 32 é o desfecho disso. Ele diz, olha, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Então, a ideia de Paulo é que ele queria que eles estivessem livres de preocupações. A palavra preocupações, o significado dela é do grego, dá a ideia de andar ansioso. E é justamente um dos tópicos que eu quero falar. Ansiedade. Ansiedade é considerado o mal do século, né? Muitas vezes pessoas preocupadas com várias circunstâncias, várias situações, trabalho, vida financeira, casamento, coisas que trazem a ela muitas preocupações. E Paulo diz, olha, eu quero que vocês estejam livres de preocupações, livres de coisas que gerem ansiedade, inquietação. Nós temos hoje uma sociedade ansiosa, uma sociedade que está sempre correndo, quieta, preocupada com o dia de amanhã, preocupada com o que vai comer, com o que vai vestir, preocupada com o futuro. E é justamente o oposto do que a Bíblia nos ensina. Em Mateus, Jesus diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Eles olhem para os pássaros, os pardais, nem trabalham nem fiam, mas mesmo assim vosso Pai Celestial os alimenta. Vejam os lírios do campo, e eu diria em verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Então, o cristão, ele não deve andar preocupado demasiadamente, demais, com as coisas dessa vida. Lembre-se, as preocupações não vão mudar o problema, a situação, as circunstâncias. Você não pode mudar um fio, você não pode mudar um centésimo do seu futuro com a preocupação. Não estou dizendo para sermos negligentes quanto os problemas, as situações, mas a preocupação gera ansiedade. A preocupação dá a ideia de que você está colocando a sua expectativa e a sua esperança no casamento, do cônjuge, como é aqui no contexto, nas coisas, nos filhos. E quando há uma decepção por parte dessas coisas, ou quando você não consegue prosperar, ou quando você está colocando a sua confiança nessas coisas, você acaba aqui gerando em você ansiedade, inquietação. Por isso, a Bíblia nos ensina a lançar toda a nossa ansiedade diante dele, diante de Cristo, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado do seu povo, ele tem zelado para conosco. Por isso a palavra de Paulo é, olha, eu queria que vocês estivessem livres de preocupações, de ansiedades. Porque quando nós vivemos aqui sem preocupações, nós vivemos uma vida bem mais saudável. Nós vivemos uma vida muito melhor quando nós passamos a confiar em Deus, lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade.
Eu quero convidar você hoje para lançar a sua ansiedade, os seus problemas, as circunstâncias difíceis em Jesus. O salmista diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. O nosso socorro vem dele. Ele é o socorro bem presente. Então, nós devemos sim lançar todo o nosso fardo sobre Jesus. Se você tem carregado fardos e tem gerado ansiedade, quero chamar você a confiar em Jesus. Ele pode trazer sobre você alívio. Ele carrega com você os seus fardos. Ele tira o seu fardo, né? O jugo pesado. Então nós vemos aqui que esse é o desejo de Paulo, esse é o meu desejo, esse deve ser o seu desejo para a vida cristã. Que você e eu estejamos livres de preocupações, pensando nas coisas que são de cima. A ideia que Paulo quer trazer aqui é que nós não devemos lançar tanta expectativa nessa terra, porque céus e terras passarão. Eu queria encerrar no verso 31. Ele diz, porque a aparência deste mundo passa, tudo passa, porém a palavra de Deus permanece para sempre. Essa aparência que hoje nós vivemos, essas coisas que tanto nos causam preocupações, elas vão passar. E o que resta, meus irmãos, é que nós vivamos para a glória de Deus. Vivamos pensando na nova Jerusalém, na cidade, na pátria vindoura. Lançar nossa confiança e expectativa na era vindoura, que de fato é eterna. Vamos orar? Senhor, eu quero orar por aquelas pessoas que muitas vezes andam ansiosas por coisas, por situações, por circunstâncias difíceis, Pai. E o Senhor bem sabe que há, Senhor, situações onde nós, como Elias, estava ali na caverna, aterrorizado porque Jezabel queria, Senhor, matá-lo. Mas que o Senhor possa fortalecer, Senhor, cada um de nós, assim como fortaleceu Elias, fortalecer, enchendo do Teu Espírito Santo, dando ousadia, dando vigor, coragem, Senhor, para enfrentar os desafios. Sempre, Senhor, confiando em Jesus, sempre confiando no Cristo que nos fortalece. Eu te oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, irmã, Deus abençoe. Peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe.